Oi gente, tudo bom? Aqui no canal tem diversos vídeos sobre clássicos do terror, séries de terror. Eu faço algumas revisitas, comento sobre filmes antigos também. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu revisito os 4 filmes da franquia Tubarão. E ao longo dos vídeos aqui do canal, às vezes eu recebo mensagens pedindo para fazer mais vídeos de revisita franquias, inclusive sugestões de franquias, e eu resolvi unir o útil ao agradável, porque recentemente eu revi todos os filmes da trilogia original da saga Brinquedo Assassino, ou como muita gente conhece e chama, Chuck. E eu resolvi pontuar algumas coisas, fazer um grande resumão sobre a obra e também trazer algumas informações e curiosidades sobre essa trilogia original. Então nesse vídeo vai ter muitos spoilers, porque eu vou falar de uma forma geral de todos os 3 enredos. Se você não assistiu aos filmes e não quer nenhum tipo de spoiler, assiste primeiro, depois volta aqui. Ou se você já assistiu há muitos anos, quer relembrar ou não se importa com isso, esse vídeo é pra você. Confere aí que eu vou falar bastante sobre os 3 filmes do Brinquedo Assassino. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se. Também, já faz um favor, já dá um like no começo aqui do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação, isso faz com que o vídeo chegue para outras pessoas. Aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue lá, vou ficar muito feliz. E aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta também o que você acha dessa franquia e me sugira outras também para eu trazer em outros vídeos aqui no canal, eu vou adorar a sugestão de vocês. O primeiro filme da franquia Brinquedo Assassino, ou Child Play, Brinquedos de Criança, como é o nome original, foi lançado em 1988 e justamente pegou um período em que esse tipo de terror mais slash, de perseguição, de entidades, de sobrenatural, estava em alta, que já vinha desde o final da década de 70 e já chegou no seu ápice na década de 90. O filme ele fez muito sucesso, tanto é que ele arrecadou 44 milhões de dólares de bilheteria, que era um número muito expressivo para o gênero e para a época, e ele custou basicamente menos de 10 milhões, então realmente foi uma franquia muito lucrativa e rendeu, depois do primeiro filme, diversas sequências, também rendeu muito em merchandising, em camisetas, em outros produtos licenciados, realmente virou uma grande febre e um grande produto cultural para quem gosta do gênero. O primeiro filme ele foi dirigido e co-escrito pelo Tom Holland, que já era um diretor super reconhecido nessa área de terror por ter lançado em 1985 o filme A Hora do Espanto. Até hoje, Chuck é relembrado por todos os fãs de terror, todos os fãs desse tipo de gênero, e o filme realmente foi um marco na vida de muitas pessoas e eu me incluo nisso. É um filme que eu sempre gostei muito desde criança. Apesar de ser criança e geralmente criança tem medo de terror, eu amava terror e Brinquedo Assassino era uma das minhas franquias favoritas, então é muito legal fazer essa revisita com vocês. Um outro motivo para eu querer fazer esse vídeo é que agora em 2021 está previsto o lançamento do filme The Reform of Chuck, ou mais ou menos como a Reforma do Chuck, que é um filme que vai dar continuidade à história do boneco, começando a partir do 7º filme, esquecendo o filme de 2019. Ele também vai ser dirigido e escrito pelo Don McKinney, então a expectativa tá alta, eu espero que faça jus, pelo menos, a trilogia original, que pra mim são os melhores filmes, e a gente que é fã do Chuck espera uma coisa boa, né? A gente sempre tem aquela expectativa de um bom trabalho. Então vamos lá, no primeiro filme do Brinquedo Assassino a gente acompanha uma perseguição policial do Charlie Lee Ray, que é um grande serial killer ali em Chicago, e ele está sendo perseguido junto com um comparsa dele chamado Edge, pelo policial do homicídio chamado Mike Norris. Ele é um dos protagonistas do filme, e ali durante aquela perseguição o Charles ele é baleado e ele já está prestes a morrer, o comparsa dele acaba abandonando ele, e um pouco antes dele falecer realmente ele entra numa fábrica de brinquedos para se esconder, e lá ele pega um boneco, que é esse boneco do Chuck, que a gente chama, lá ele tem um outro nome, e faz um feitiço voodoo para passar a alma dele pro boneco. Mais pra frente a gente entende que o Charles realmente ele gostava do tema voodoo, ele estudava sobre o assunto, tem uma conexão sobre isso na história, existe uma explicação no filme para isso. O policial Mike depois entra na fábrica e encontra, além do corpo do serial killer morto já, o boneco já próximo a ele, sem fazer nem ideia que a alma daquele assassino tá dentro do boneco.
No dia seguinte a gente conhece a Karen, que é de fato a nossa protagonista. Ela é uma viúva que tem um filho chamado Andy, o famoso Andy, que o boneco fica o tempo todo atrás dele ao longo dos filmes da franquia. E ela acaba comprando de um vendedor assim de rua, de um morador de rua, um boneco, que é o boneco Chuck, que ele acabou pegando de algum lugar e ela compra pra dar de presente de aniversário pro Andy. Naquela noite a Karen tem que trabalhar e uma amiga dela fica tomando conta do Andy, fica de babá. E ali ela começa a ouvir uns barulhos estranhos, o boneco do nada aparece na frente da televisão, num noticiário inclusive que estava relatando sobre a morte do Charlie Lee Ray. E aí ela acaba guardando o boneco e ela ouve barulhos, ela tenta investigar e do nada ela é atacada, a gente não vê quem foi que atacou ela e ela acaba caindo do apartamento. Com essa queda da janela, ela acaba morrendo e a polícia chega para investigar o caso e aquele detetive que a gente viu no começo do filme, o Mike, ele tá investigando todo esse assunto e acha que o Andy, a criança, é quem matou essa babá. E ali, apesar de ele o tempo todo falar que na verdade quem fez isso foi o boneco, né, foi o Chuck, as pessoas não acreditam, inclusive a própria mãe dele. O Chuck então convence o Andy a entrar no metrô e ir atrás do comparsa dele, que é aquele cara que abandonou ele no início, o Ed, e ali no momento em que o Andy está distraído, o Chuck vai e causa a morte desse comparsa dele através de uma explosão de gás. Ali, novamente, o Andy afirma que quem fez tudo aquilo foi o boneco, mas é óbvio que os policiais que estão investigando ali acham que foi o Andy e, novamente, ele é acusado de ter matado alguém, por isso ele é internado numa clínica psiquiátrica. Mais tarde, a Karen tá arrumando as coisas do Andy em casa e acha a caixa onde estava o brinquedo quando ela entregou pro filho. E lá dentro tá as pilhas intactas. Então, o brinquedo, ele teoricamente não deveria estar falando de forma alguma. Então, ela fica desconfiada e acaba pegando o Chuck e ameaçando queimar ele na lareira até que ele fala realmente, ele admite que ele tá vivo e foge dela. Nisso, ela vai procurar o vendedor de rua que vendeu o Chuck pra ela. Inclusive, ele tenta abusar dela e quem aparece para salvá-la é o policial Mike e ela junto dele acaba convencendo o vendedor a dizer onde que ele achou aquele boneco e ele confirma que foi na fábrica abandonada de brinquedos onde algumas noites anteriores o Charlie Lee Ray, que é aquele serial killer, tinha morrido. A Karen começa então a acreditar de fato que o boneco tá possuído por aquele assassino, mas o Mike não acredita muito nisso, ele é mais cético. Só que esse ceticismo dele não dura muito porque ele tá dirigindo depois, mais tarde, e no banco de trás do carro dele aparece o Chuck, que tenta esfaqueá-lo, tenta matá-lo, só que ele consegue se desvencilhar e dá um tiro no Chuck. E o Chuck, que é um boneco, fica espantado quando ele começa a sangrar. Ele achava que ele era imortal e aquilo dali surpreende muito ele porque ele vê que ele tá sentindo dor, como se ele ainda fosse um humano, então ele foge. Lembra que eu comentei que o serial killer Charles Lee Ray, ele tem uma conexão com feitiços voodoos e tudo mais? Nesse momento é explicado quando ele procura um instrutor que ele tinha desse tipo de feitiços e tal, ele procura ele e fala que algo deu errado, porque ele transferiu o corpo dele pro boneco, só que ainda assim ele tá morrendo, ele tá sentindo dor, e é quando é explicado pra ele que para completar aquele feitiço ele tem que transferir de vez a alma dele para a primeira pessoa que ele se revelou, o primeiro humano, que no caso é o Andy, que foi a primeira pessoa para quem ele falou, né, ele se mostrou vivo. Então ele vai e mata esse instrutor dele, é uma forma também de vingança, uma forma dele não espalhar essa informação para ninguém através de um boneco de voodoo. Só que um pouquinho antes desse instrutor morrer, ele conta toda essa verdade para Karen e para o Mike, que foram procurar ele para poder descobrir um pouquinho mais sobre o Charlie Lee Ray. Então eles também ficam sabendo sobre essa intenção do Chuck de transformar o Andy como um portador da alma dele para sempre. O Chuck vai até o hospital psiquiátrico onde o Andy está internado, só que ele consegue fugir do boneco, mas o Chuck acaba matando alguns médicos no caminho. O Andy corre para a casa dele, mas o Chuck chega primeiro e acaba deixando ele inconsciente. Quando a Karen e o Mike chegam no apartamento, ele já tá tentando realizar aquele feitiço voodoo, mas ele é impedido, porque os dois acabam jogando ele na lareira, queimam ele vivo. O Mike, ele é ferido pelo boneco, e aí nesse meio tempo eles também atiram nele e eles acham que o boneco foi realmente morto. Só que todo filme de terror tem aquele ápice, aquele momento depois de será que aconteceu mesmo isso? Será que acabou mesmo? Que é quando chega um amigo do Mike, um outro policial, para investigar todo o caso. Ele não acredita em toda aquela história do boneco assassino até que ele ressurge para tentar atacá-lo e o Mike de vez dá um tiro no coração do boneco. E aí sim o Chuck aparentemente morre.
Eu falei que ele aparentemente morre porque, obviamente, um grande filme que custou pouco e arrecadou bastante ia ter uma nova continuação, né? Boneco Assassino 2 foi lançado exatamente 2 anos depois do lançamento do primeiro filme, ou seja, dia 9 de novembro de 1990. O filme ele também foi coescrito pelo Don McKinney, que ao longo das franquias foi um dos responsáveis pelo lançamento de todos os filmes. Ele foi dirigido pelo John LaFia e custou aproximadamente 13 milhões de dólares, mas arrecadou cerca de 36 milhões, que apesar da diferença ter sido menor do que o primeiro filme, também foi um grande sucesso, era considerado realmente um sucesso de bilheteria. Em Brinquedo Assassino 2, os restos daquele boneco foram resgatados, foram remontados junto com a outra grande franquia de bonecos, porque a empresa está tentando reaver o nome dela, porque ela ficou muito queimada no mercado por causa dos assassinatos do primeiro filme que foram relacionados ao boneco, apesar de não ter nada comprovado. E aí eles estão numa linha de montagem e naquela noite na fábrica acaba acontecendo uma tempestade, um raio cai ali, acontecendo uma grande pane elétrica que inclusive mata um funcionário. E apesar da empresa querer encobrir tudo aquilo, o boneco é jogado fora, só que ninguém sabe que aquela carga elétrica ressuscitou o Chuck. O Andy nesse filme foi mandado para um orfanato porque a mãe dele, a Karen, foi considerada louca por causa das declarações que ela deu dos acontecimentos que foram relatados no primeiro filme, né? Então ninguém acreditou nela. E ele é adotado por uma família que tem o Phil e a Joanne, que tem também outros filhos adotados, como por exemplo a Kylie, que é uma adolescente toda revoltada e tudo mais. O Chuck acaba descobrindo o endereço de onde o Andy tá e acaba ficando no lugar de um outro boneco da mesma franquia dele, que ele acaba destruindo, jogando fora, e ele fica lá como se fosse um boneco comum ali da família. O Chuck acaba quebrando um objeto de família ali da Joanne e ela acaba colocando a culpa no Andy e na Kylie, só que nenhum dos dois fez aquilo, né? Então ninguém acredita neles, eles começam a ter cada vez menos credibilidade ali na casa. O Chuck acaba se revelando pro Andy e ele amarra o menino na cama, mas antes dele continuar o ritual, antes dele conseguir concluir aquele ritual para passar a alma dele pro garoto, a Kylie aparece, só que ela não acredita que o boneco tá vivo, ela não acredita em nenhuma palavra do Andy. A família, o pai e a mãe adotivos, acabam achando que, na verdade, quem amarrou o Andy foi a Kylie. Isso gera uma grande confusão e, no final das contas, o Chuck ele é jogado no porão. E ali, durante aquele período que ele tá no porão, ele começa a perceber que o tempo dele tá acabando, porque ele começa a sangrar, ele sente sair sangue do nariz, então ele sabe que ele tem que fazer esse feitiço, essa troca de alma o quanto antes. O Chuck acaba indo na escola onde o Andy estuda e faz com que ele fique de castigo. Só que o Andy consegue fugir e nesse interim o Chuck acaba matando a professora do Andy. O Andy e o Chuck acabam tendo uma discussão em casa, o Andy pega uma faca para tentar machucar o boneco. O pai adotivo dele vê tudo aquilo, acaba tropeçando, caindo e morrendo. Só que a mãe chega nessa hora e vendo o Andy com uma faca na mão, acha que foi ele que matou o marido. Por causa disso, o Andy volta para o orfanato e nesse meio tempo a Kylie acaba encontrando enterrado no quintal o boneco original da família. Lembra que eu comentei que o Chuck pegou o lugar do boneco? Então ela começa a perceber que talvez o Andy esteja realmente falando a verdade. É quando ela volta para procurar a mãe adotiva e descobre que o Chuck já matou a mãe, inclusive ele faz a Kylie de refém, obrigando ela a levá-lo até o centro de acolhimento, né, o orfanato onde o Andy tá. Quando eles chegam no orfanato, o Chuck pega o Andy e leva até a fábrica de brinquedos onde ele foi criado para fazer aquele ritual de possessão. Ele até tenta fazer o ritual, mas aí ele percebe que a alma dele já está presa no boneco, ele não consegue fazer aquela transferência, ele se irrita. Nisso a Kylie foi para lá para tentar ajudar o Andy e o Chuck começa a atacá-los, a perseguir os dois para matá-los. Durante aquela perseguição, o Chuck inclusive mata um funcionário ali da fábrica, ele acaba ferindo os dois, a Kylie fica inconsciente em um certo momento, mas eles conseguem machucar o Chuck colocando ele numa máquina de cola e no final também estourando ele através de uma máquina de compressão. Então, teoricamente, tudo que tinha ali do Chuck morreu, só sobrou acho que um olho, alguns detalhes assim, porque é óbvio que o filme ia ter uma continuação. Então ele morreu, mas não morreu tanto assim. O último filme da trilogia original, Brinquedo Assassino, foi lançado em 1991, ou seja, 9 meses depois do lançamento do segundo filme. Então, cada vez mais foi encurtando essa distância entre os filmes, acho que devido ao sucesso, questão mesmo de arrecadar mais dinheiro com bilheteria,
Porém, esse filme não fez tanto sucesso assim quanto eles esperavam, talvez por isso demorou tanto depois para ter outros filmes da franquia Brinquedo Assassino. Ele não teve um grande reconhecimento da crítica, nem do público, nem da bilheteria. Ele foi dirigido pelo Jack Bender e novamente ele foi escrito pelo John McKean, que é aquele que eu comentei que vai levando a franquia ao longo dos anos depois. Apesar de ele ter sido lançado 9 meses depois do segundo filme, ele cronologicamente ele segue como se fosse há 8 anos para frente da história do Andy. Então a gente já pega um Andy um pouco mais adulto e ele é um filme antes do filme da noiva do Chuck. Então ele é passado um mês antes da história da noiva do Chuck. Então é legal também essa conexão, apesar do próximo filme, que é o Noiva do Chuck, só ter sido lançado em 1998, ou seja, 7, 8 anos depois do lançamento do terceiro filme. No terceiro filme da franquia, a empresa fabricante do boneco já se recuperou de toda a má fama que teve por causa dos assassinatos. Ela volta a lançar esses brinquedos, esses bonecos Chuck, e inclusive durante a fabricação deles, na antiga fábrica que foi reativada, eles acabam misturando um pouco do sangue ali do boneco na fabricação, e isso faz com que ele ressurja novamente num outro boneco. Inclusive, esse primeiro boneco que foi fabricado, que para onde foi a alma do Charlie Lee Ray, ele acaba sendo dado de presente para o CEO da empresa, que acaba sendo assassinado pelo Chuck. Ali ele acaba asfixiando o dono da empresa e inclusive usa ali o escritório dele para pesquisar mais informações do Andy. Ele acaba encontrando o Andy na internet. O Andy agora está com 16 anos e ele foi para uma academia militar. Depois de vários problemas que ele teve em vários lares adotivos, ele seguiu a vida dele, e ali na academia militar tem um outro jovem cadete que é o Tyler, que é uma criança, e ele acaba recebendo um pacote para entregar para o Andy ali na academia militar. Só que quando ele vê que é um boneco Chuck, ele acaba indo para um espaço assim reservado, porque ele sempre quis ter esse boneco, e abre essa encomenda que seria para o Andy. O Chuck, quando sai da caixa, percebe que não é o Andy que está ali, e ali ele lembra daquela revelação voodoo que ele teve de que ele pode mudar o corpo dele, a alma dele, para um corpo para que ele se revelou. Ele acaba vendo o Tyler ali, acaba enganando ele, falando que aquilo dali é algo interessante, que ele não vai fazer nada de mal, e tenta começar aquele ritual. Só que ele é interrompido por um comandante que acaba pegando o boneco do Tyler e colocando o Tyler de castigo. O Chuck acaba sendo jogado no lixo, ele acaba voltando porque ele acaba atacando o motorista ali do caminhão de lixo. Aí quando ele encontra o Andy e se revela pro Andy dessa vez e falando que o plano dele na verdade é entrar no corpo do Tyler. Ali durante aquela luta em que ele tenta matar o Andy, um tenente aparece e de novo pega o Chuck e leva para a sala do comandante. É quando ele tenta novamente atrair o Tyler e fazer aquele ritual de possessão, e ali o comandante acaba vendo que o boneco tá vivo e acaba tendo um ataque do coração e morre. Depois disso, o Andy tenta convencer o Tyler que na verdade o Chuck não é do bem, que ele tá querendo fazer algo muito ruim com ele. Ele não acredita, e nesse meio tempo tá acontecendo ali uma simulação de guerra, que geralmente é tradicional ali no acampamento, é sempre feito com balas de tinta, mas o Chuck trocou essa munição por munição real, e no meio daquela confusão em que todo mundo tá se ferindo, o Tyler percebe que o Andy tem razão e que o boneco é realmente complicado, ele é malvado. É então que o Tyler foge em direção a um parque de diversões que tem ali perto. Além do Tyler, também vai para o parque o Andy, a amiga dele, a Christian, e também o Chuck, que consegue pegar o Tyler e obriga ele a entrar numa casa amaldiçoada. O Andy e a Christian vão atrás deles, e antes do boneco conseguir fazer o ritual de possessão, o Andy consegue salvar o Tyler e joga o boneco, o Chuck, dentro de um grande ventilador gigante, o que acaba matando ele novamente, né, de uma certa forma, acaba com o boneco, pelo menos no momento. Depois dessa trilogia inicial, foram lançados mais 5 filmes dessa temática do Chuck, inclusive 2 que foram caracterizados como um filme de terrir, de comédia com terror, né, com rir e terror, que são os filmes A Noiva de Chuck, de 98, e O Filho de Chuck, de 2004, que são 2 comédias, tem como temática o Chuck, mas não segue a história original, não tem tanta referência assim, inclusive o foco do filme não é essa perseguição do Chuck com o Andy, nem nada do tipo.
Além disso, em 2013 foi lançado A Maldição de Chuck, que foi direto para os DVDs, para os streamings também. The Cult of Chuck, que também não teve lançamento nos cinemas em 2017. E só em 2019 o filme teve um reboot, ou seja, um novo lançamento, uma história começada do zero, em que envolvia um pouco mais de tecnologia, era uma história muito mais atual. Eu gostei bastante desse remake, mas que não vai ser tratado no novo filme do Chuck, que vai ser lançado em 2021. É como se esse reboot não existisse e toda a franquia vai continuar a partir do 7º filme, né? Então vai ter como base a trilogia inicial e algumas referências aos demais filmes que vieram depois, que também tiveram o dedinho do Don McKinney, que é o grande detentor dos direitos dessa franquia. Então a expectativa é grande para que o filme seja muito bom. Eu espero muito que esse novo filme do Chuck, a reforma do Chuck, seja um filme bom. Foi muito legal revisitar essa franquia. Eu acho que se você também é fã, assim como eu, é gostoso ver todo esse trabalho, é até nostálgico, né? Você lembrar de toda a franquia, lembrar de toda essa ação que aconteceu e esperar que os novos filmes, né, que vão vir dessa franquia sejam tão bons quanto. Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo outras franquias de terror que você quer que eu faça uma revisita, que eu comente, que eu faça vídeos falando sobre. Comenta também pra mim se você já assistiu aos filmes do Chuck, do Brinquedo Assassino, o que você acha, se você gostava, não gostava. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.